Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa azul marinho escuro e o tema da nossa aula de hoje é Leis Abolicionistas. Durante muitos anos, a Inglaterra lucrou com o tráfico de escravizados. Porém, a partir de 1807, ela proibiu o tráfico desses escravizados em suas colônias e, alguns anos mais tarde, aboliu a escravidão em suas colônias. Por que será que houve essa mudança? Bem, primeiro nós temos que lembrar que durante o século XVIII, a Inglaterra passou por uma grande transformação tecnológica que mudou completamente as relações de trabalho e econômicas também, que foi a Revolução Industrial. Portanto, era necessário que liberasse mão de obra e que essa mão de obra se tornasse assalariada e que também pudesse consumir os seus produtos manufaturados. Por conta disso, e também pelas influências das ideias iluministas dos filósofos no século XVIII, começou uma pressão para que se abolisse a escravidão no mundo. E a Inglaterra não tinha interesse somente na abolição em suas colônias. E claro que isso ocorresse também em outras colônias para que pudesse ter um mercado consumidor maior. Por conta dessa situação, em 1827, a Inglaterra pressionou o Brasil para que ocorresse a abolição da escravidão. E, a partir desse momento, começou uma pressão internacional em cima do governo imperial para que esse processo ocorresse de fato. Só que, de fato, as leis que acabavam ou iam extinguindo com o trabalho escravizado no Brasil, elas passaram por um grande processo que a gente diria de abolição gradual, que levou quase um século. Diante dessa pressão inglesa, é claro que a gente não pode deixar de destacar que no Brasil nós tivemos uma grande resistência de escravizados a essa situação, a essa condição. Então, esses movimentos de resistência e, a partir também da segunda metade do século XIX, as campanhas abolicionistas foram fundamentais para que a abolição ocorresse de fato. Mas em questões jurídicas, em termos de leis, né, do estabelecimento dessas leis, nós vamos entender hoje como o governo se posicionou ao longo desse século XIX e por que ele foi abolindo gradualmente esse trabalho escravo no Brasil. A começar em 1831, com a pressão da Inglaterra, que começou a proibir o tráfico de escravizados, o Brasil fez um acordo que proibia o comércio de escravizados. Só que essa lei, ela até foi apelidada de lei para inglês ver, porque na prática ela não se efetivou. Em 1844, a Inglaterra exigiu que esse acordo fosse cumprido. Só que Dom Pedro, na ocasião, se recusou, alegando que a Inglaterra estava interferindo nas decisões, na soberania nacional. Por conta disso, em 1845, foi declarada o Bill Aberdeen, que
dava direito à Inglaterra, proibia, né, além dessa proibição do tráfico, havia uma cláusula onde a Inglaterra tinha direitos de apreender navios que tivessem com escravizados. Segundo essa lei, o dono do navio negreiro e o capitão e os seus auxiliares eram considerados criminosos e seriam julgados na Inglaterra. Nessa imagem, vemos uma gravura representando o navio da Marinha Britânica em perseguição ao navio negreiro brasileiro Esmeralda. E nessa gravura, nós temos a representação de africanos libertos por ingleses em Serra Leoa, após interceptação de um navio negreiro brasileiro pela Marinha Britânica. Externamente, os ingleses atuaram fazendo essa apreensão de navios negreiros. E internamente, com o aumento de escravizados e também o aumento da resistência, de movimentos de resistência de escravizados, isso gerou uma grande preocupação entre a elite imperial. Nesse contexto, o que aconteceu? Em 1850, foi declarada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente a entrada de escravizados no Brasil, ou seja, ela abolia o tráfico de escravizados. Porém, havia uma grande questão. Com a proibição do tráfico de escravizados, a elite se via diante de dois grandes problemas. Primeiro, como substituir essa mão de obra e, segundo, a possibilidade de perderem suas terras para poceiros. Então, por conta disso, em 1850 também foi declarada a chamada Lei de Terras, que só permitia a posse das terras através de compra, e não por uma dominação, por doação. Isso garantia que a população pobre, que não tinha condições financeiras de comprarem, conseguissem conquistar terras por doação ou através de posse. Nessa imagem, vemos a Praia do Peixe, que é a atual região da Praça 15, região portuária do Rio, e por onde também entraram muitos escravizados. Nessa imagem, vemos um manuscrito de 1850 que relacionava os navios negreiros mais escandalosos, como expresso no documento, enviados à África para recolher o maior número possível de negros antes do governo pôr em prática a Lei Eusébio de Queiroz. Ou seja, nós vemos nesses anos próximos da lei um aumento do tráfico de escravizados. E nessa imagem vemos um manuscrito da Lei de Terras. A Lei de Terras manteve a hierarquia social, possibilitando que as propriedades rurais reorganizassem as relações de trabalho no caso de fim da escravidão. Proibidos de comprarem escravizados na África, muitos proprietários passaram a comprar escravizados de outras regiões do país, principalmente do Nordeste, onde a lavoura açucareira estava em decadência. Então, nesse sentido, nós chamamos a essa compra, esse processo de compra e venda de escravizados entre regiões do Brasil de tráfico interprovincial. Tanto que o historiador Boris Fausto, ele menciona que nesse período chegou a ocorrer
a compra e venda, né, de cerca de 100 mil a 200 mil escravizados. E a partir de, então, em 1854, é promulgada a Lei Nabuco de Araújo, que previa sanções a autoridades que acobertassem o contrabando de escravizados. Portanto, percebemos até agora que a Lei Eusébio de Queiroz, a partir do fim do tráfico de escravizados, da proibição, né, do tráfico de escravizados, isso acabou representando um duro golpe à escravidão no Brasil. Agora, é claro, mesmo considerando o processo de resistência dos escravizados, das campanhas e do movimento abolicionista, a gente percebe que aí existia também uma grande pressão externa para que ocorresse. E essa situação se agravou ainda mais quando os Estados Unidos acabou também abolindo a escravidão em 1865. E, dessa forma, o Brasil, internacionalmente, acabava se tornando isolado. E o governo imperial tentava, de um lado, atender aos desejos da elite imperial e dos proprietários, grandes proprietários de terra, e, de outro, também ceder às pressões sociais, aos movimentos de resistência e também ao abolicionismo. Nesse sentido, foi estabelecido em 1871 a chamada Lei do Ventre Livre, que tornava os filhos de escravizados livres a partir daquela data. Só que não era bem assim, não era tão livre como parecia, até porque a criança, até os 8 anos, ficava sob a guarda do senhor. E o senhor que decidiria se queria receber uma indenização do governo ou se ficaria com a mão de obra daquela criança até os 21 anos de idade. Só que a lei tinha uma permissão que era o escravizado poder juntar dinheiro para comprar a sua própria carta de alforria, ou seja, comprar a sua liberdade. Então, muitos escravizados passaram a fazer alguns serviços para poderem juntar dinheiro e conseguir comprar suas cartas de alforria. Nessa imagem, vemos a alegoria Honra e Glória ao Ministério de Março, se referindo à Lei do Ventre Livre, em 1971. Na litogravura, observamos acima Dom Pedro II e os membros do gabinete do Visconde do Rio Branco. E abaixo, um dos principais destaques nessa alegoria é a imagem de uma mulher branca ao centro, rodeada por mulheres negras e crianças, provavelmente seus filhos. Uma dessas mulheres chega a levantar um bebê em direção à mulher branca, em aparente gesto de gratidão. Sobre a cabeça da mulher branca está escrita a palavra libertas, que significa liberdade em latim. Toda a representação contida na gravura era uma forma de exaltar o governo brasileiro. O objeto dessa exaltação era não só Dom Pedro II, mas também todo o gabinete conservador que aprovou a lei. Vale ressaltar, no entanto, que o artista deixou de lado, na representação, as principais forças que obrigaram o governo a aprovar a Lei do Ventre Livre, ou seja, a pressão internacional liderada pela Inglaterra, a ação de grupos abolicionistas dentro do país e a resistência dos trabalhadores escravizados. A partir da década de 1880, a campanha abolicionista ela se tornou cada vez mais acirrada. E, nesse sentido, algumas províncias, como Ceará, Amazonas e algumas cidades do Rio Grande do Sul, já aboliram o trabalho escravizado, antes mesmo da chamada Lei Áurea.
Por conta disso, em 1885, antes da Lei Áurea, foi estabelecida a chamada Lei dos Sexagenários, que abolia o trabalho dos escravizados a partir dos 60 anos. Mas era uma lei também que não tinha assim tanto efeito. Primeiro porque muitos escravizados não conseguiam sobreviver até os 60 anos. E depois dos 60 também, como se sobrevivessem, como eles conseguiriam arrumar outro tipo de trabalho. Portanto, pressionado pela campanha abolicionista, como Dom Pedro estava em viagem à Europa e a princesa Isabel estava respondendo como regente no Império, em 13 de maio de 1888 foi estabelecida a chamada Lei Áurea, que abolia definitivamente o trabalho escravo no Brasil. Aqui nós temos a imagem da Lei Áurea. E aqui um cartaz de 1888 do acervo do Arquivo Nacional, comemorativo à abolição da escravidão no Brasil. Cabe notar que a lei foi retratada na época como uma benesse concedida pela elite branca imperial. E não teve nenhum destaque em relação ao protagonismo negro nesse processo. Embora a Lei Áurea tivesse a sua importância por igualar juridicamente os negros perante a sociedade brasileira, por outro lado, a vida desses ex-escravizados, né, desses negros e seus descendentes, ainda continuou muito difícil, pois não havia oportunidades de trabalhos e possibilidades de terem boas condições de vida. E a partir daí, trava-se uma grande luta dos negros na sociedade brasileira contra o racismo, contra a desigualdade de oportunidades. Agora vamos ao nosso desafio? Observe o cartaz comemorativo à abolição da escravidão. Ele exalta a participação dos negros nesse processo? Por quê? A Lei Áurea modificou as condições de vida dos negros na sociedade brasileira? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir a nossas próximas videoaulas. Até breve!